A Casa das Mil Palavras, Parte 1, Prefácio. Aqui estamos em eterno aprendizado. Cada vida que renascemos é uma nova oportunidade de aprender as lições desprezadas em outras ocasiões. E quando assim conseguimos, caminhamos para a nossa evolução. Tal é a lei do progresso a que todos nós estamos predestinados. Nesse ir e vir, estabelecemos novos laços de afeto e também de desafeto. Reencontramos companheiros amados e aqueles a quem desvirtuamos ou fizemos sofrer. Colocamos nossas potencialidades em ação ou as relegamos à ferrugem da ociosidade. Enfim, nossa existência é nosso patrimônio e dela fazemos o que nos aprouver. Podemos escolher caminhar com a luz ou com as sombras. Essa opção nos pertence. É uma concessão divina que também oferece a continuidade, tornando-nos responsáveis por nossas ações, sejam elas quais forem, e assim vamos vivendo, dando um passo por vez. A única coisa que sabemos é que o nosso destino será a felicidade, a nossa única fatalidade. A morte rompe apenas as algemas que nos prendem a um corpo físico, de matéria densa, que nos é emprestado para colocar em ação o planejamento realizado antes de reencarnarmos. Não significa fatalidade. A felicidade, no entanto, é a meta estabelecida por todos nós quando aqui retornamos. Nós a buscamos de todas as maneiras e nem sempre da forma como deveríamos, mas será o foco de nossa encarnação, seja em qual condição estivermos. Nascemos para ser felizes, e se ainda isso não ocorre, busquemos as respostas aos nossos sofrimentos. O que significam? Apenas que estamos caminhando de forma equivocada. É o sinal de alarme, nos chamando a repensar nossas ações, procurando corrigir os desvios de rotas. Assim devemos encarar. Porém, nem sempre isso ocorre. Na maioria das vezes, desejamos a felicidade tal qual a idealizamos, sem respeitar as condições que a vida nos impõe. Nosso querer, baseado em uma condição de total imperfeição, nos torna refratário ao que é justo e correto, ao que é certo e lógico. Assim, caminhamos por vales sombrios, onde a materialidade ainda irá imperar acima das nossas reais necessidades. Aqui viemos em busca do aprendizado do amor, da simplicidade, da compaixão, do entendimento, da lealdade, valores esses esquecidos quando nosso orgulho prevalece. Só poderemos conquistar os valores a que nos determinamos, e se a meta é ser feliz, o que estamos fazendo para que essa conquista se concretize? O que estamos efetivamente buscando? Emoções, sensações ou aprimorar nossos reais sentimentos? Essa é a primeira escolha a fazer. Porém, nem todos estão aptos a perceber a diferença entre sensação e sentimento, falindo desde que recomeça sua trajetória. Triste constatação que, na maioria dos casos, só nos conscientizamos quando se faz tarde e as oportunidades vão se reduzindo, a ponto de encerrarmos a encarnação com uma sensação de ter desperdiçado toda uma existência. Isso não é regra geral, mas a maioria, infelizmente, a ela se submete, perdendo a preciosa oportunidade da encarnação produtiva. Porém, o Pai é misericordioso e propõe a cada filho rebelde às suas leis uma nova oportunidade de aqui estar, colocando em ação seu potencial criador, modificando o panorama espiritual em que se situa. Assim ocorre com essa nova história, em que nossos personagens, ainda imperfeitos, nascem e renascem para que suas ações possam ser renovadas, buscando a paz de suas consciências e, por que não dizer, a verdadeira felicidade que a traça não corrói e que seguirá conosco a eternidade afora. O local onde tudo isso irá se processar é uma casa, onde as histórias são vividas por eles, registrando em sua atmosfera todas as energias desprendidas pelas ações de cada um. Mais de 100 anos serão registrados nessa edificação material e espiritual, onde os eventos ocorreram, marcando profundamente cada personagem.
Sabemos que viver significa aprender e podemos efetuar um aprendizado por diversas formas, seja pela dor, seja pelo amor. Como crianças rebeldes às leis de Deus, escolhemos sempre o caminho mais tortuoso, e não seria diferente com eles. Que essa nova história, produzida a 4 mãos, possa tocar seu coração, mostrando-lhe que poderia ser qualquer um de nós a estar lá, participando ativamente daqueles momentos, vivenciando emoções, dramas, alegrias e decepções, aprendendo ou não a arte de viver bem. O aprendizado das lições sublimes deve ser a meta de todos nós, a todo momento. Jamais devemos nos descuidar de oferecer ao mundo nossa melhor parte, pois receberemos em qualquer situação conforme aquilo que dermos. Assim será também com nossos personagens em sua viagem de aperfeiçoamento, reencontrando afetos e desafetos, mas essencialmente aproveitando cada lição do caminho. Daniel, 31/8/2017. Capítulo 1. Lembranças. A viagem estava sendo longa o suficiente para que sua mente divagasse por todos os eventos ocorridos nos últimos 2 meses. Sentia-se estranhamente leve, como se houvesse apaziguado sua mente e seu coração, como há muito tempo não ocorria. Um sorriso iluminou seu rosto jovial e delicado. Havia nela um ar de aristocracia, assim os amigos a definiam. Uma certa elegância clássica, com gestos sempre apurados e suaves. Assim era Sophie. Outro sorriso emoldurou seu rosto. Isso sempre a divertia. Não se via dessa forma em nenhuma circunstância, mas os demais assim o afirmavam, e já fazia parte do seu currículo de jornalista. Podia dizer que, em determinadas situações, havia sido esse seu jeito aristocrático que a auxiliara. A mãe lhe dizia que usasse quando necessário. A simples recordação de sua mãe fez com que seu semblante se fechasse e se entristecesse. Onde ela estaria naquele momento? Nem sequer comparecer ao enterro da própria mãe, sua avó. Isso a chocara mais uma vez. Corinne, assim sua mãe se chamava, a deixara aos cuidados da avó há muito tempo, seguindo sua missão maior, como assim definira, que era cuidar dos desválidos do mundo. Ela ficaria bem com sua mãe, melhor do que sob seus cuidados, segundo alegara. Berthe, sua mãe, avó de Sophie, jamais concordara com os ditames da filha, mas amava intensamente a neta, da qual jamais se apartaria nesta vida. Elas deixara assim que a filha começava a dar os primeiros passos nessa existência e a visitava sempre que possível. É certo que eram encontros esparsos que não duravam mais do que algumas semanas, mas a criança os aproveitava intensamente, sem saber quando se repetiriam. Quando avisou a mãe sobre a doença de Berthe, já havia sido tarde, pois ela fora mais agressiva do que se esperava, e em questão de poucos meses, o coração da avó, tão intenso quanto sua existência havia sido, deixou de bater, extinguindo-se a vida. Ela pouco sofrera e estivera em companhia de Sophie todo o tempo. Assim havia sido a vida dessas 2 mulheres por tanto tempo. O rosto de Sophie se iluminou quando recordou da amada avó, basicamente sua mãe nesta existência. Eram tão unidas, confidentes, companheiras. Uma sabia tudo sobre a outra. Sentiria saudades dessa cumplicidade, mas Berthe pedira-lhe algo que jamais deixaria de cumprir. Que não derramasse lágrimas de tristeza por ela, nenhuma que fosse, pois faria seu coração ficar amargurado e infeliz. Ela se despedira com um até logo, pois dizia que não existiam separações eternas, apenas breves despedidas. Os reencontros ocorreriam no tempo e no espaço. Ela que brindara a vida e a viver em todo o seu esplendor, não poderia partir com o coração em desalinho. Fizera sua vida valer a pena em todos os sentidos e partia radiante, com a certeza do dever cumprido. A neta perguntava como ela tinha tanta certeza e seu olhar se apacetava com ares de serenidade intensa, pois eu vivi intensamente minha existência, realizando as tarefas que me competiam com alegria e aceitação, visando o bem comum e a paz de minha consciência. Do que iria me arrepender?
Seu olhar se enternecia e era visível a paz contida nele, fazendo Sophie se assegurar de que ela fora feliz, e assim partiria dessa vida, com a certeza de que realizara suas tarefas conforme se programara. A neta se perguntava intimamente como ela poderia ter tanta certeza, mas desistia de questioná-la, pois ela parecia tão feliz assim. Talvez os únicos momentos em que se abalava era quando notícias chegavam ali do Brasil, sua terra natal, da qual partira ainda muito jovem, trazendo consigo seu filho pequeno de apenas 3 anos. Benot, assim ele se chamava, morrera muito jovem de uma doença inexplicável. Logo depois, Bertie havia se casado novamente e tivera Corinne. Thierry, seu marido, morrera na guerra, sendo um revolucionário. Depois disso, jamais tivera outro homem em sua vida. Dizia que depois de Thierry, nenhum homem o suplantaria e a faria feliz como fora nos poucos anos de convivência ao seu lado. Restavam apenas fotos amareladas, com ambos sorrindo e felizes. Bertie guardava-as como seu precioso tesouro. Sophie sempre fora uma jovem de mente aguçada e curiosa, fazendo incessantes perguntas sobre seu passado. Fazia questão de inquirir a avó sobre o Brasil e os motivos de ter vindo embora sozinha, deixando toda a família para trás. Bertie sorria com um jeito matreiro e respondia que no tempo certo contaria toda a história que lá deixara. O tempo foi passando e as respostas não chegavam, até que Bertie adoeceu para desespero da jovem que temia pela separação. Falou com a mãe quando soube da trágica notícia, mas ela se declarou impossibilitada de se afastar naquele momento. A avó, quando soube, apenas sorriu e finalizou. Não se entristeça, Sophie. Sua mãe pertence ao mundo, assim como Thierry. Eu os entendo e não os julgo. O que desejo é que ela seja feliz onde estiver. Você está aqui comigo, e é só isso que me importa, meu amor. Você é minha neta querida e amada, uma filha que Deus colocou em meu caminho para me ensinar tantas coisas. Só tenho gratidão ao Pai por ter me permitido criá-la durante todo esse tempo. Tenho tanto orgulho de você. Se puder estar ao meu lado em meus derradeiros instantes, serei a pessoa mais feliz deste mundo, mas entenderei se seus compromissos assim não permitirem. Pare com isso, vovó. Sabe que jamais me perdoaria se não estivesse aqui ao seu lado. Eu a amo tanto. Não queria que fosse assim. E as lágrimas escorreram, mas Bertie apressou-se em abraçá-la, dizendo: Não quero que chore, minha querida. Não quero amarguras ou ressentimentos. Apenas gratidão eterna a tudo que juntas vivenciamos. A vida me foi tão generosa. Nada há que possa fazer para mudar isso. Então brindemos a vida. Essas lembranças fizeram com que os olhos de Sophie marejassem e a saudade falasse mais forte. Foi assim que se lembrou de seus propósitos e de sua viagem. Pouco antes de morrer, Bertie lhe entregou uma caixa repleta de cartas e um caderno de veludo claro com uma insígnia na frente. Sophie recebeu os objetos com estranheza e por fim perguntou: São as lembranças de sua outra vida no Brasil? Sim, Sophie. Quero que veja isso quando eu não estiver mais aqui. Porém, antes, gostaria de lhe contar uma história. Venha, sente-se aqui. E por mais de 2 horas, com a emoção instalada na voz e no semblante, Bertie contou tudo o que a neta sempre ansiara conhecer, mas que era um segredo protegido a 7 chaves. Após o relato, ambas choravam abraçadas, e foi a avó quem primeiro se manifestou. Quero que conheça sua família, minha querida. A que restou naquela terra abençoada, mas que para mim assim não foi. Quero que reconheça seus direitos conforme os documentos que hoje você tem em suas mãos. Você será uma pessoa rica. Apesar disso pouco importar a você, pois a conheço muito bem, mas é seu direito pleitear sua parte na herança. Não posso mais omitir isso de você. Eu deixei tudo para trás para viver minha vida em sua plenitude, com a liberdade de pensar, falar, decidir o que me aprovesse, e não me arrependo de nada, a não ser de ter omitido essa história por todos esses anos. Sua mãe jamais teve interesse em tudo que lhe contei, pedindo que falasse a você quando assim desejasse. O momento é agora, Sophie.
Vá ao encontro das respostas que há tempos você busca. Escreva um livro sobre suas memórias. Vai ser um sucesso. Escritora fantástica que se tornou. Faça isso por mim. Conheça seu lado brasileiro. Eu sempre falei em português com vocês para que jamais se esquecessem de seu idioma. Você nasceu na França, mas sua descendência é brasileira. Nunca se esqueça disso. Vá para lá e redescubra suas origens. Sei que será uma viagem interessante, repleta de descobertas, e jamais me culpe pelas decisões que tomei. Foi o que eu sabia fazer naquele momento e precisava preservar minha integridade e sanidade. E baixou o olhar. Nesse momento, Sofia abraçou. Jamais poderei julgar sua atitude, vovó. Eu a conheço tanto. Sei que tomou a melhor decisão. Era assim que tinha que ser. E assim, ficaram abraçadas por vários minutos. Uma semana depois, ela partiu serena e leve, deixando a neta sozinha, mas decidida a enfrentar sua história. Corine, quando soube, ligou para a filha e ambas choraram a partida da pessoa que mais amaram nessa vida, que ela ficasse em paz. Mas não veio ver a filha, pois seus compromissos a impediu de deixar o acampamento e também não chegaria a tempo para o enterro. Sophie já se acostumara a resolver tudo sozinha. Nos 2 meses que se seguiram, cuidou de ocupar o tempo com seu trabalho no jornal, tentando liberar-se para as férias vencidas há anos e jamais tiradas. Conversou com seu editor e explicou que faria uma viagem precisando de 2 meses para resolver suas pendências no Brasil. Era muito importante para ela e caso ele se recusasse a liberá-la, ela teria de sair por conta própria. Como era competente e necessária, o chefe não quis abrir mão de seu trabalho e aproveitou o ensejo da viagem, colocando em suas mãos uma matéria sobre o país. Ela sorriu e agradeceu pela confiança nela depositada. E lá estava no avião com destino ao Brasil, e as lembranças não paravam de assomar. Estava ansiosa com o que iria encontrar, embora não soubesse sequer por onde começar. Em poucas horas estaria em terra firme e decidiu focar nas próximas resoluções. Tirou alguns papéis da bolsa, seu planejamento realizado que continha nomes e cidades, um ponto inicial. Sua mente arguta auxiliava a observar cuidadosamente o que era essencial para dar seguimento ao projeto inicial. Decidiu se instalar em São Paulo, onde o avião aterrissaria, e depois ligaria para um telefone que a avó lhe deixara. Era de uma criada que a conhecera e ainda estava viva. Ela era seu contato durante todos esses anos, mantendo-a informada de tudo o que lá ocorria. Era a única ligação com aquela família. Lembrou-se do relato da avó sobre sua fuga do Brasil e os motivos que a levaram a tal atitude. Ela tivera muita fibra e coragem, tinha que admitir. Conseguira sair do país com apenas uma maleta, com algumas roupas e o filho pequeno a acompanhá-la. Não permitiria que ela fosse maculado com aquelas ideias preconceituosas e cruéis, com as quais jamais compactuaria. Não permitiria. E assim fez, partindo quando pôde, deixando para trás toda a fortuna e títulos que nunca valorizou. Levou consigo a liberdade de ser e pensar conforme sua consciência ordenava, e não se arrependeu de suas escolhas. Levou seu mais valioso tesouro, seu filho, que fatalmente a vida lhe tiraria alguns anos depois. Enfim, seu destino. O aviso de que o avião aterrissaria em instantes soou, a ansiedade a dominou. O que a esperaria naquela terra estranha? Iria descobrir. Em um dia quente de verão e a cidade parecia caminhar em um ritmo frenético. O trânsito era intenso e custou a chegar ao hotel. Já instalada, decidiu caminhar pelas ruas repletas de transeuntes, em um ir e vir acelerado, como há muito não via. Gostava da agitação das grandes metrópoles e se perguntava como jamais visitara São Paulo. No final do dia, retornou ao hotel, decidindo fazer a ligação para a fazenda. Uma senhora atendeu ao telefone e ela teve certeza de quem era. Boa noite, Madalena. A pessoa do outro lado ficou calada, avaliando de quem seria aquela voz jovial com um sotaque tão familiar. Sim, com quem eu falo? Via-se que estava curiosa. Sou Sophie.
neta de Bert, tudo bem? Minha avó falou muito de você. Você é a famosa Sophie? Já ouvi falar de você? Como está Bert? Está melhor?" Só naquele momento se deu conta de que deixara de contar a ela sobre a avó. Será que ela saberia da doença? Bem, já era tarde e teria de contar tudo. Infelizmente, minha avó faleceu. Sinto lhe contar pelo telefone, mas julguei que já soubesse. Sinto muito. O silêncio se instalou. Eu também amava muito sua avó. Ela partiu em paz? A pergunta a atingiu de forma inesperada. Por que ela perguntaria isso? Creio que sim. Mas por que a pergunta? Ela tinha motivos para não estar em paz? Perdoe-me a indiscrição, minha jovem. Falei sem pensar. E sua mãe Corine? Ela queria mudar o rumo da conversação. Vovó deve ter falado sobre minha mãe. Está como sempre esteve, em seu próprio mundo. Isso nunca vai se alterar. Cada um vive como pode e sabe, não é mesmo? E você? Parece que está tão perto. E estou. Acabei de chegar a São Paulo e gostaria de visitar-lhes. Como faço isso? Pode me ajudar? Perguntou a jovem. E novamente o silêncio se fez entre elas. Após alguns instantes, Madalena perguntou: "Pretende vir até aqui?" "Para isso vim ao Brasil. Quero conhecer a família de minha avó, aliás, a minha. Vê algum problema nisso?" Era ela quem agora estava surpresa. "Sabe que sua avó nunca manteve relacionamento com os que aqui ficaram. Não estou aqui para julgá-la, pois acompanhei cada passo dessa estrada e sei tudo o que ela vivenciou aqui. Mas já faz tanto tempo. A maioria já se foi. Aquela família que ela deixou praticamente não existe mais. Parece que uma maldição se instalou por aqui após sua partida. Sei que esperava notícias mais alvissareiras, porém elas não são, sinto muito. Mesmo assim, pretendo conhecer minha família, ou o que dela restou. Minha decisão já foi tomada quando decidi vir até aqui. Foi um pedido de minha avó, e jamais recusei algo a ela. Poderia me ajudar, Madalena?" A respiração ofegante do outro lado denunciava o mal-estar que ela sentia com as notícias. "É claro que farei o que me pede, porém devo alertá-la de que talvez a recepção não seja a que esperava receber. O ambiente aqui anda tenso demais. Devo adverti-la. Por outro lado, uma alma nova a inspirar velhas recordações. Creio que será interessante. Posso imaginar o que Bert lhe falou. E Sophie percebeu que a outra parecia menos tensa, podendo antever um sorriso. Sua avó sempre gostou desse tipo de situação e deve estar se divertindo em seu novo habitat. "Quando você chega, minha menina?" Sophie percebeu que ela já se descontraíra e respirou aliviada. "Pretendo ir amanhã logo cedo. Vê algum problema?" "Nenhum. Vou lhe dar as indicações necessárias." E passou a explicar como ela poderia chegar à fazenda próxima a uma cidade do interior. Viu, não é difícil. Quando chegar à cidade é só perguntar pela fazenda dos franceses, que todos a conhecem. O nome correto é Busson Carvalhal. Peça que lhe tragam até a sede da fazenda, que é onde eu me encontro. Quando chegar, conversaremos. Estou ansiosa para isso. Imagine como eu me encontro. Amanhã nos falamos então. Boa noite, Madalena." "Boa noite, Sophie. Rezarei pela alma de sua avó, que a paz a acompanhe onde ela estiver. Sentirei sua falta." "Eu também. Até amanhã." E desligou o telefone com a sensação de que teria muitas surpresas ao longo dessa viagem. Sentiu seu corpo estremecer e não gostou das sensações que experimentou. Apesar do calor que fazia, sentiu frio, o que a deixou tensa. Tentou dormir, mas a sensação a acompanhava sem que pudesse entender o que aquilo significava. O que iria encontrar? Sua intuição lhe dizia que teria muitas surpresas e que estas não seriam as esperadas. Respirou fundo e dedicou-se à oração que a acalmava e confortava. Assim sua avó lhe orientara por toda a sua vida. Recorra a ela quando tudo parecer confuso e quando quiser agradecer. Enfim, utilize em qualquer circunstância. Sorriu lembrando-se da avó. Quanta saudade sentia. Ela estaria bem. Seu coração dizia que sim, isso a consolava. Fechou seus olhos e fez uma sentida prece a Deus, pedindo que a orientasse em seu novo caminhar.
Em instantes adormeceu. Isso sempre acontecia. Na manhã seguinte, tudo estava pronto para a partida. Tomou o ônibus com destino a uma cidade próxima da fazenda, imaginando que seriam horas de muito desgaste físico pelo calor que fazia já aquela hora da manhã. Chegou à cidade por volta das 2 horas da tarde, já exausta. Conforme Madalena lhe orientara, saiu da rodoviária com destino à fazenda em um táxi, cujo motorista estava curioso para conhecer a visitante. Sophie falou pouco, para desespero do homem, que queria saber o motivo da viagem. Ela apenas disse ser uma jornalista preparando uma matéria para o seu editor. O homem insistiu. Você não parece brasileira, estou correto? Questionou. Sou francesa, mas falo a língua fluentemente. Estou aqui a trabalho. Falta muito para chegar? Perguntou ela, mudando de assunto. O lugar é muito bonito. É uma das regiões mais belas aqui do interior. Creio que vai gostar de conhecer a fazenda. Ela esconde mistérios indecifráveis. Muitas lendas sobre ela você irá se deparar. Em seguida, ele se calou como se lembrasse de algo. Não entendi o que disse. Falou Sophie. Você irá descobrir por si só, não é jornalista? E decidiu se calar até chegar ao seu destino. Uma imponente entrada foi o que ela se deparou, deixando-a extasiada. Eles deveriam ser muito poderosos para ostentar tanto. O caminho até a sede não durou mais que alguns minutos e o palacete surgiu à sua frente. Parecia um castelo de seu país, com uma arquitetura que não condizia com as edificações locais. Era muito antigo, embora parecesse ter sido restaurado muitas vezes. Era suntuoso e deveria ter sido luxuoso no período em que fora construído. Apesar do tempo, mantinha as características elegantes e Sophie imaginava o que iria encontrar em seu interior. Uma senhora de pele morena aguardava na frente da casa com um sorriso. Sophie, você se parece tanto com Bert. É como se o tempo não tivesse passado. Ela tinha apenas 26 anos quando saiu daqui. E você? Acabei de fazer 27, Madalena, e deu-lhe um abraço caloroso. Era como estar com sua avó. Muito estranho. Bem-vinda, minha menina. Sinta-se em casa. Desculpe um mau jeito ontem, que foi uma surpresa seu contato e seu interesse por tudo aqui. Venha, entremos. Eu que peço desculpas, pois deveria tê-la avisado antes da visita. Estar aqui foi o último pedido de minha avó e não poderia recusá-lo. Bert foi uma mulher inigualável, de uma coragem e tenacidade que pouco vi em minha vida extensa. Foi também uma grande amiga e jamais a esquecerei. Mesmo distante, esteve sempre presente nos momentos em que dela necessitei. Uma relação que nem o tempo nem a distância impediram que frutificasse. Creio que ela lhe contou tudo. Você é quem vai me dizer, disse a jovem com um radiante sorriso. Esse sorriso é de Bert, e lágrimas escorreram por seu rosto cansado. Alberto jamais perdoou a fuga dela do Brasil, levando Benoit consigo, mas essa é uma longa história. O que sabe sobre isso? Seu olhar parecia perdido nas recordações. Minha avó protelou por toda a sua vida a contar-me o que realmente aconteceu, e quando decidiu fazê-lo, foi um breve relato, apesar de carregado de emoções. Sei que ela sofreu muito também, pois apesar de tudo, ela deixou aqui pessoas a quem amava. No entanto, esse amor não foi suficiente para que ela aqui permanecesse. Não a julgo, Sophie, pois compreendi seus motivos. Porém, tem de convir comigo que aqueles eram tempos difíceis para uma mulher com a personalidade dela. Submeter-se aos desmandos de Alberto, uma pessoa inflexível e autoritária, não foi a escolha que ela realizou, e ele jamais a perdoou. Poderia ter ido atrás dela, mas... Qual é o nome que se dá a essa atitude? A pergunta de Sophie pairou no ar sem uma resposta. Madalena? O chamado as interrompeu. Capítulo 2. Recordando o passado. A senhora esboçou um sorriso e avisou. Vamos conhecer o que restou da família. Entremos, minha menina. Sinta-se em casa. Peço apenas que não fale que Bert morreu. Lucília ainda não sabe. Venha comigo.
Sophie lembrou-se do nome da irmã caçula de sua avó, 10 anos mais nova que ela, teria hoje 75 anos, estava ansiosa por conhecê-la. Lucille ficou cega ainda jovem, pouco tempo depois que sua avó partiu. Essa é uma das tragédias que se abateram sobre nós. Seu rosto se contorceu, mas procurou esconder as emoções que predominavam. Ela gostará de conhecê-la, é uma pessoa adorável. A jovem adentrou a residência imponente, verificando que o luxo dominava também o interior. Pensou no quanto eram ricos e sua avó jamais se importara em deixar tudo para viver uma nova vida, sozinha em um país distante. Ela tinha muita coragem e determinação. Tinha que admitir. Quando ouvir o relato sobre a motivação para sua fuga, julgara-o procedente, mas sentiu que algo não se encaixava na história. Existia algum segredo? Questionara a avó, no entanto, ela tinha sido vaga nas explicações, dizendo que tudo havia sido como deveria ser, e isso lhe bastava. Pondo final nas argumentações, e dias depois Bert partira definitivamente dessa existência. Seu segredo seguiria com ela se assim houvesse, ou quem sabe, Madalena poderia contá-lo a ela. O tempo diria, mas sua mente arguta não parava de pensar em tudo o que hoje vivenciara. Era um imenso palacete de 2 andares, mas o quarto de Lucille localizava-se no piso térreo, em vista das dificuldades de locomoção que ela portava. Passaram por um longo corredor, com muitos quadros emoldurando as paredes, com pinturas de artistas renomados. Madalena abriu uma porta e entrou com Sophie. Lucille, quero que conheça uma pessoa muito especial, é neta de Bert. Seu nome é Sophie. E conduziu a jovem até uma poltrona em que uma senhora de cabelos grisalhos e feições suaves estava sentada. Seu olhar se iluminou ao falar de Bert e estendeu as mãos para a jovem, que se aproximou com um sorriso. Sophie, como esperei conhecer você, aproxime-se, deixe-me tocar seu rosto. A moça então se aproximou, permitindo que os dedos de Lucie analisassem com vagarosidade todo o seu semblante. Era como eu imaginava. Você se parece com Bert, linda como ela sempre foi. Sinto tanto não ter me despedido dela. E algumas lágrimas assomaram. As 2 mulheres se entreolharam sem saber a que ela se referia, talvez por não ter se despedido quando ela fugira do Brasil. Assim pensaram. Ela esteve aqui antes de partir, por isso não tentem me esconder nada. Eu e Bert éramos muito próximas, mesmo com milhares de quilômetros de distância a nos separar. Sei que ela não está mais aqui entre nós, mas sei também que ela ficará bem em sua nova morada. Parem com esses olhares. Sei o que falo e posso garantir que a morte não é o fim de tudo como pensam. Há muitas moradas na casa do pai, mas esse é assunto para outra ocasião. Bert me disse que você viria me visitar e estou muito feliz em conhecê-la. Sinto em você a mesma energia que ela ostentava. É como se ela estivesse aqui novamente. Senti tanto sua ausência. Era um sol a iluminar minha existência, repleta de vicissitudes. Madalena, faça-nos um refresco e depois junte-se a nós. Temos muito a conversar. Primeiro vamos ser boas anfitriãs e acomodá-la. Sophie ficará conosco e teremos tempo suficiente para as conversações. O que acha? A jovem sorriu. Sophie, me perdoe. Estou ansiosa há tempos para conhecê-la, mas Madalena tem razão. Vá descansar um pouco e nos reunimos mais tarde no jantar. O que acha? Perfeito, Lucille. Posso chamá-la assim ou prefere tia Lucille? Não, apenas Lucille. Gosto de ouvir seu sotaque. É como se o tempo voltasse e Bert falasse comigo. Senti tanta falta dela. Seu olhar ficou distante e triste. Somente ela me compreendia. Bem, de que adianta remexer o passado, pois ela não vai voltar. Descanse, minha filha. Nós encontraremos no jantar. Madalena, providencie que seja especial, mas alguém jantará conosco? Quem sabe, Lucille? Aguardaremos. Vou acompanhar nossa hóspede aos seus aposentos. Sophie, quero que saiba que é bem-vinda a esta casa. E um sorriso genuíno apresentou-se no rosto cansado. Agradeço a recepção cordial, Lucille. Vovó disse que eu gostaria de você. Ela acertou em seus prognósticos. Ela auxiliou a tantos com seu generoso coração.
Às vezes me pego pensando se ela realmente fez a coisa certa. Ela foi feliz? A pergunta soou quase inaudível. Sophie ficou emocionada com a pergunta e foi até ela abraçando-a. Se isso a conforta, ela foi muito feliz. Dizia que tinha realizado tudo o que veio, e isso significava que sua vida valera a pena. As lágrimas já eram abundantes agora. Lucille permaneceu nesse abraço afetuoso, compartilhando a mesma emoção. Madalena olhava as duas e as recordações afloravam. Lembrou-se do que motivou Bert a fugir do marido. Teria ela contado toda a história para a neta? Saberia no tempo certo. Sofia acabara de chegar, tinha tanto a conhecer, ela própria tiraria suas conclusões. Lucille, querida, cuidado com suas emoções. Lembre-se das recomendações médicas. Fique tranquila, meu coração é forte. Minha hora ainda não chegou e já lhe disse que saberei quando isso acontecer. Disse com um sorriso matreiro. Lá vem você novamente com essa conversa. Já lhe pedi que não me comunique quando isso acontecer. Pareciam duas amigas se divertindo com um assunto trivial, mas era na verdade uma discussão antiga acerca do momento derradeiro, a respeito do qual Lucille afirmava que teria prévio conhecimento. Sobre o que estão falando? Sophie intrometeu-se na conversa. Deixe para lá, minha querida. É um tema que você não aprovaria. Venha comigo. As duas mulheres saíram do quarto, deixando Lucille entretida com seus pensamentos longínquos. Ela se lembrava de Alberto e de toda a fúria que o acometera quando Bert foi embora. Eram sentimentos ambíguos que devastaram sua vida de forma plena. Custara se recuperar do golpe perpetrado pela esposa. Mas ele havia merecido, assim Lucille pensava, por tudo o que praticara contra a irmã. Alberto era 15 anos mais velho que Bert e de uma família tradicional da cidade, porém amargava dívidas homéricas em função de colheitas comprometidas de safras anteriores. A união entre as famílias havia sido decidida sem a anuência de Bert, uma jovem liberal e com ideias modernas demais na opinião de sua família. Marcel Busson, pai de Bert, ficara viúvo muito jovem, restando-lhe as 3 filhas pequenas, Celine, Bert e Lucille. Não se casara novamente, dedicando-se a elas integralmente. Havia sido um pai amoroso, porém flexível demais com as filhas, tendo permitido que crescessem com ideias inatas de liberdade, ausência de preconceitos e respeito à individualidade. Fizeram um excelente trabalho, incutindo senso crítico e ponderação na atitude de todas elas. No entanto, tornaram-as detentoras de ideias próprias, o que era inaceitável para os padrões da época, na qual as mulheres sequer tinham direito ao voto, mas eram ricos e representavam o poder e a riqueza na região. Sendo assim, não eram questionados nem afrontados. Bert, a mais velha, casara-se muito jovem, tinha apenas 20 anos, sepultando tantos sonhos de estudar e ter uma carreira. Submetera-se à imposição do pai, que temia pelo seu futuro, caso suas ideias se intensificassem. Alberto, por sua vez, conservador ao extremo, no afã de conquistar a rica herdeira, ofertara-lhe a possibilidade de realizar seus desejos liberais, que ela cegamente acreditou. Pura ilusão. Assim que o casamento foi consumado, a primeira providência de Alberto foi levá-la para sua fazenda, mantendo-a distante do pai, seu grande confidente e amigo. Sua vida foi um extenuante martírio, em que ela convivera com um ser dotado de um temperamento difícil, retrógrado e por vezes insensível. Se havia respeito no início, ele foi esquecido por anos que se sucederam. Nesse clima de desamor, nasceu Benoit, um lindo garoto que passou a ser a luz da vida de Bert. Isso apenas comprometeu ainda mais a delicada relação e o intenso ciúme que Alberto nutria pela relação da esposa com o filho afastou-os definitivamente. Bert, nesse interim, pediu a separação de corpos, o que para a conservadora família de Alberto era algo inadmissível. Marcel tentava apaziguar o coração da filha, que se encontrava inflexível em sua decisão. O golpe fatal ocorreu com a morte de Marcel.
vitimado por um problema cardíaco repentino. Pouco se soube sobre os motivos para que isso ocorresse. Soube-se apenas, pela língua leviana de uns poucos, que uma traição ocorrera na família, e isso colaborara para a saúde do pai se deteriorar. Só não se sabia da qual parte de qual cônjuge isso ocorrera. Como a fama acompanha aquele que a constrói, Beth foi acusada de tal gesto e teve sua vida devassada de forma cruel e desumana. Em respeito ao pai, permaneceu no casamento a contragosto, apenas para manter as aparências até que o povo esquecesse tal incidente. Beth jamais assumiu a traição divulgada e permaneceu calada, sofrendo a dor da morte do pai. Meses depois, inconformada com a vida que o esposo lhe oferecia, decidiu-se pela fuga, levando o filho consigo e afirmando que ele era apenas seu, desde que o pai o rejeitava de forma tão enfática. Planejou de forma cuidadosa e sem chances de ser impedida. Partiu então para a França, terra de seus antepassados, com a certeza de que seria acolhida em sua pátria. Jamais se arrependera de tal decisão, assim dissera Sophie. Lucille, entretanto, sempre soubera que algo mais havia ocorrido entre a irmã e o cunhado, mas que jamais foi divulgado. Esse era o segredo de Beth, e respeitava a irmã mais do que tudo, afinal, ela sempre fora seu exemplo, seu modelo de ética e moral. Jamais acreditara nas baixezas que a ela imputavam, mas Beth, o pai, por outro lado, tivera algo mais colaborando com seu problema de saúde. Uma cena que jamais se esqueceria fora a visita de Alberto ao pai, semanas antes de sua morte. Os dois ficaram trancados no escritório e puderam ouvir os gritos do pai carregados de fúria. O que teria acontecido entre eles? Outro segredo que ela jamais revelaria? Não importava mais. E a vida foi passando, célere para todos eles. Seguir em frente era o que restava àquela família. Ela, Lucille, fora acometida por uma doença degenerativa ocular, perdendo gradativamente a visão, algo que nem toda a riqueza que possuía pudera conter. Nada havia a ser feito, disseram os médicos, pois não sabiam com exatidão do que se tratava. Aos 30 anos, ela ficou completamente cega, o que não a impedira de continuar com seus projetos pedagógicos que acalentara por toda a vida. Era uma mulher de fibra, diziam todos. Além de cuidar do patrimônio da família, dedicara-se à construção de escolas de alfabetização em toda a região, utilizando recursos próprios. Era o mínimo a ser feito, em contrapartida ao muito que os humildes colonos, descendentes de escravos, haviam realizado pela manutenção da ostentação e riqueza, obtidos a tão alto custo. A escravidão fora uma grande afronta às regras básicas da civilização, e muitos foram coniventes com isso, gerando dívidas morais de significativo teor. A consciência de cada um responderia no tempo certo. A família Busson fora grande defensora da liberdade e dos direitos do ser humano. Em suas terras, tudo havia sido diferente. Marcel, pai, nascera antes de a Lei Áurea ser assinada, o que pouca diferença fez, pois em suas fazendas o regime adotado não era compatível com a crueldade vigente nas demais localidades. Lucille adorava a história de sua família e estava ansiosa para que Sophie a conhecesse, pois só assim ela conseguiria compreender as motivações da própria avó. Era algo que todos traziam em seu íntimo e que ninguém seria capaz de lhes tirar. Sorriu, lembrando-se de todos os entraves que tivera de superar ao longo de sua existência, o que só fora possível por essa força inaudita que trazia em seu ser. Tinha apenas um arrependimento, e esse seria o segredo que carregaria consigo quando fosse chamada a prestar contas. Sabia que as escolhas lhe pertenciam, assim como a responsabilidade por elas. Assim aprendera muitos anos atrás. Talvez sua vida tivesse ganhado um rumo diferente, mas não poderia ter deixado Celine naquele momento. Não após tudo o que acontecera com ela. Fizera a escolha que julgava adequada, mesmo que a irmã jamais a compreendesse. Que seu coração estivesse em paz, era o que pedia em suas preces. E se ela tivesse ido embora, quem cuidaria daquelas crianças?
Apesar de desprovida da visão material, tinha um profundo sentido da existência e sabia o que era essencial realizar, mesmo que isso custasse a não realização de um lindo sonho de amor. Lembrou-se de Francesco e seu coração se enterneceu. Os poucos meses que ele participara de sua existência foram os melhores vividos. Essas lembranças lhe pertenciam. Ninguém jamais as tiraria dela. Soubera anos depois que ele morrera na Itália, porém sem saber os detalhes. Uma vida intensa, porém curta. E se estivessem juntos, o que teria acontecido? Como saber? Lucille suspirou profundamente. Depois levantou-se e caminhou pelo quarto, pegando uma caixa pequena de veludo com uma insígnia na frente. Abriu, revirou o conteúdo e pegou um pequeno camafeu incrustado de brilhantes. Segurou nas mãos e algumas lágrimas escorreram. A saudade bateu com força e procurou controlar a emoção. Em seguida, guardou na caixa e disse a si mesma: "O passado não volta, Lucille. Temos de seguir em frente. A vida me trouxe um presente que eu não esperava. Sophie, não sei se mereço, pai querido, mas agradeço." Em seu quarto, no primeiro andar, tão luxuoso como os demais aposentos da casa, Sophie estava a refletir em tudo o que ora acontecia. Olhou em derredor e sentiu uma energia estranha envolvê-la. Sentia-se parte integrante daquela casa, sem entender como isso acontecia. Parecia já ter estado lá, como se conhecesse cada canto daquele lugar. Deitou-se na cama e sorriu, imaginando o que sua avó lhe diria. "Por que me ocultou tudo isso, vovó? Do que tinha medo?" Essas eram as questões que passavam por sua cabeça. Berta escondera seu passado com um propósito, e ela iria descobrir qual era. Confiava em sua intuição. Sentiu-se cansada demais e adormeceu. Teve um sono estranho, no qual corria por toda a casa escondendo-se de alguém. E assim permanecia silenciosa para não ser descoberta. Até que uma porta se abriu de forma violenta e ela se apavorou. Quando alguém se aproximava dela, acordou sobressaltada. Já havia anoitecido e decidiu tomar um banho. Ouviu alguém à porta avisar que o jantar seria servido em instantes. Deveria ser uma criada, assim pensou. A sala de jantar era suntuosa, assim como as demais dependências. A mesa era comprida, apropriada para grandes banquetes, mas apenas 2 lugares estavam postos. Lucille já estava acomodada à cabeceira e sua percepção apurada lhe avisou que Sophie acabara de adentrar o recinto. "Espero que tenha descansado, minha jovem. Sente-se ao meu lado. Tenho tantas perguntas a lhe fazer, mas como Madalena já insinuou e eu acato quase sempre suas orientações, vou deixar isso para os próximos dias. Hoje vamos brindar a este magnífico encontro que o universo conspirou para que assim ocorresse. Madalena, junte-se a nós." A senhora sorriu, mas recusou o convite. "Sei o meu lugar, Lucille. Voltarei para a cozinha e ajudarei Rosa. Sophie, se precisar de algo mais, é só pedir." Bom jantar às 2 jovens, e com gestos calculados e discretos, saiu sobre os protestos de Lucille. Ela é praticamente da família, mas recusa-se a agir como tal. Somos tão poucos a usufruir de todo esse luxo, mas a compreendo. Está conosco desde que nasceu. Compartilhou tudo o que vivenciamos entre alegrias e tragédias. Como não se sentir parte desta família? Cuida de mim como minha mãe o faria. É minha confidente, tal qual Bert seria, e ainda é responsável pela manutenção desta casa, fazendo-o com distinção. Sei que faz tudo isso por amor. No entanto, diz que cada um tem o lugar que lhe compete e que jamais usurparia algo que não lhe pertence de fato. Uma pessoa que merece ser conhecida a fundo, Sophie. Aprendo algo com ela todos os dias de minha vida. Minha avó disse o mesmo sobre ela. Creio que esta será uma estadia proveitosa e útil em todos os aspectos, e sentou-se ao lado da tia, conversando sobre assuntos triviais. No meio do jantar, a porta da frente se abriu ruidosamente e um homem entrou de forma intempestiva. Aparentava a idade aproximada de 60 anos, com uma vasta cabeleira grisalha e um olhar aristocrático. Viu Lucille acompanhada de alguém e se deteve. "Desculpe, Lucille. Não sabia que estava com visitas.
perdoe minha entrada, e olhou curioso para a visitante, para logo em seguida encarar a senhora e inquirir: Felipe passou por aqui. Preciso falar com aquele moleque impreterivelmente hoje. Parecia furioso com ele. Giles, querido, acalme-se. Felipe não esteve aqui hoje, não fique tão agastado. Acredito que resolverá qualquer problema que tenha. Assim tem sido até hoje. Junte-se a nós e aproveite para conhecer Sophie. O olhar do homem fixou-se no da jovem. É francesa, sua amiga Lucille. Ele estava curioso, sentindo-se avaliado por ela. Farei as apresentações oficiais. Giles é meu sobrinho, assim como de Bert. A simples menção ao nome da tia deixou tenso. Sophie é neta de Bert, minha amada irmã. Ela veio nos conhecer, a única família que lhe restou. Muito prazer, Giles. Com gestos educados, Sophie estendeu a mão para o cumprimento, que ele não pôde recusar. Pretende ficar muito tempo? Perguntou de forma ríspida, o que contrariou Lucille. Meu sobrinho, esta não foi a educação esmerada que recebeu. Gostaria que fosse mais polido e recebesse Sophie como ela merece. Não vou tolerar esse tipo de comportamento. Ela é uma de nós, é uma Busson. Falou irradiando uma energia incompatível com a delicadeza que até então ostentara. Bert fez o que tinha de fazer e não está sendo julgada pelos seus atos pretéritos. Em tempo algum. Respeitamos cada um pelo que é. Jamais se esqueça dessa verdade. Você sabe todas as implicações geradas em função do seu gesto. Não se pode simplesmente fazer com que os fatos desapareçam. Cada ação gera uma reação de igual teor. Não é isso que sempre me ensinou? Bert assumiu o risco por seus atos, porém não estava aqui para responder pelas consequências. A fuga foi providencial e a manteve distante de tudo. Não sei que nome dar a esse gesto falho. Colocou nosso nome em situação delicada e custou para que tudo fosse esquecido. Sei que não aprecia esse assunto e não vou contrariá-la. Fez uma reverência e ia sair, quando Sophie o interpelou. Você conheceu Bert? Sabe que ela abdicou de tudo pela sua liberdade? Ela jamais cogitou pedir auxílio daqueles que aqui deixou, caso você não tenha ciência disso. Lucille enviava-lhe dinheiro com regularidade, que foi devolvido integralmente durante mais de 50 anos. Como você definiria um ser humano capaz desse gesto altruísta? Ela foi uma mulher de fibra, excepcional, e sinto lhe dizer que o mundo ficou mais triste após sua partida. Pena não a ter conhecido, iria gostar dela. Seus olhos ficaram marejados e ela pediu licença para se retirar. Não, Sophie, você fica. Giles, nada tenho a dizer. Peço que nos permita continuar com nosso jantar. Lembre-se de que ainda sou a matriarca desta família. Você é o filho que a vida me entregou e eu o amo mais do que tudo. No entanto, sinto que nem todas as lições e orientações foram por você assimilados. Seu coração ainda se encontra em sombras e tenho de alertá-lo de que isso só irá conduzi-lo a mais infelicidade. Capítulo 3. Reconhecimento de terreno. A tensão continuava no ar. Giles estava com a cabeça baixa, remoendo as palavras de Lucille, sempre tão certeiras e contundentes quando necessário. Seu mundo íntimo carregava grande amargura, e todos sabiam disso, mas ninguém se habilitava a ser direito o suficiente para que ele estancasse o veneno que costumava destilar. Lucille, contudo, conseguia fazer isso com tanta naturalidade, atingindo todo o seu ser e fazendo-o repensar sua enfadonha e pífia vida. E a amava por isso, por se preocupar com ele quando todos já haviam desistido. Queria que sua vida fosse diferente, mas para isso teria de ser alguém com posturas diferenciadas. Essas ele ainda não estava pronto a oferecer. Lucille, como sempre, rendo-me a você. Perdoe meu destempero. Philip foi o responsável por isso. Pare, Giles. Não continue se justificando. Você e seu temperamento é que são os responsáveis. Philip foi apenas o estopim de hoje. Falarei com ele se isso for relevante. Aliás, há dias que ele não me visita. Farei com que isso chegue até ele. É um bom rapaz. Lembre-se de tudo porque ele já passou. Lucille não viu a sombra que se estabeleceu em seu olhar, mas sentiu que adentrara um caminho
tortuoso ao relembrar eventos trágicos. E Hector? Gilles continuou calado, tentando administrar as próprias emoções. Nada disso passou despercebido por Sophie, atenta a cada palavra. Nada se modificou. Continua recluso em sua casa, praticamente um eremita. Logo ele, um médico habilidoso que decidiu enterrar seu talento. Madalena visita-o regularmente. Talvez a única ligação dele ainda exista com o mundo exterior. Quando foi a última vez que o encontrou? O olhar de Gilles já se suavizara. Há 3 meses. Pedi que Madalena o trouxesse aqui por mim. Foi um pedido irrecusável e ele esteve aqui. Ficou pouco tempo, mas o suficiente para que eu percebesse a intensa mágoa que ainda o acompanha. Ele é tão jovem, tem tanto a viver, porém precisa superar essa tragédia. Fugir em nada o auxiliará a lidar com as perdas decorrentes do evento traumático. Ele precisa de ajuda, não podemos negar-lhe isso, disse Lucille sensibilizada. Sophie nada compreendia do que lá se passava, mas teria tempo para as perguntas no decorrer da semana. Peço desculpas mais uma vez. Sophie, creio que já conheceu o meu lado sombrio e delicado. Prometo que me esforçarei para que a primeira impressão causada seja alterada. Você me parece uma jovem inteligente e sensata. Dê-me um voto de confiança. Lucille, me ajude com isso. E esboçou um sorriso. Vou me esforçar para que isso se concretize, disse Sophie. Não guardo mágoas, nem me fio na primeira impressão. Sou jornalista e preciso estar com todos os meus sentidos aguçados o tempo todo. Isso me auxilia em minha profissão. Você poderia escrever um livro a respeito de nossa família, talvez uma tragédia grega em terras brasileiras. Dramas não nos faltam. Lucille, posso dormir aqui hoje? Esta casa é sua, meu querido. Seu quarto está preparado. Enquanto isso, aprecie nossa companhia. Já estávamos na sobremesa. Rosa, peça para prepararem o quarto. Sabe que não gosto de vir sem avisar antes. Particularmente, não quero ficar sozinho hoje, mas não quero falar sobre isso. Quer que eu conte o que Philip aprontou desta vez, Lucy? Ele tem me superado e contou as últimas ações do filho. Sophie aos poucos compreenderá todos os eventos desta complexa família. Há muito desisti de chorar a cada problema, cada drama, cada tragédia. Parece existir uma maldição sobre nós. Já me conscientizei disso e procuro não me submeter às energias inferiores que nos perseguem, cobrando-nos ações a todo instante. Procuro olhar a vida com confiança e serenidade, afinal, nada acontece por acaso. Se precisamos passar por tantas vicissitudes, existe um aprendizado a ser realizado. Essa constatação me impulsiona a seguir em frente. É o que me resta. Perdoe, Gilles, minha jovem. Nem sempre. Ele é essa companhia grosseira da qual presenciou hoje. E sorriu levantando-se da mesa. Vamos tomar um café na varanda e apreciar a majestosa noite. Gilles pegou o braço da senhora e conduziu-o para fora, com Sophie a acompanhá-los. A lua imponente no céu derramava seus raios magnéticos, desenhando sombras nas paredes, preenchendo todo o local com uma energia intensa. É noite de lua cheia, proferiu Lucille, sentindo todo o magnetismo que dela emanava. Sim, Lucille, disse Gilles com uma sombra no olhar. Mistérios ocultos, reminiscências do passado, afloraram com toda sua força. A visão material parece não lhe fazer falta alguma, Lucille. Suas percepções por si só já fazem toda a leitura do que ocorre ao seu redor. Sophie estava curiosa. A vida nos ensina a superar nossas deficiências, despertando talentos ocultos que sequer imaginamos possuir. Feche os olhos e procure imaginar seus sentidos comprometidos, em especial a visão. Depois, estabeleça a conexão com essa energia que se encontra presente, preenchendo cada espaço deste local. Aos poucos, perceberá que existe algo mais, no início quase imperceptível, mas que gradativamente verá que é capaz de controlar. Aprendi a ver com outros sentidos, além daqueles que meu corpo físico antes era detentor. É possível sentir as energias provenientes da natureza, em especial quando a lua exerce todo o seu esplendor.
Espero que não me julgue uma pessoa insana. E deu uma risada leve e contagiante. Jamais. Você e Bert são muito parecidas, e seu olhar distanciou-se por instantes. Tivemos a mesma criação, Sophie. Papai foi uma pessoa especial e fez um belíssimo trabalho com as filhas. Partiu cedo demais, infelizmente. Gilles ia fazer um comentário, mas Lucille disse simplesmente: cautela e bom senso, Gilles. Não ouse proferir algo que jamais se comprovou sua veracidade. Muitos já sofreram com isso, meu filho. Deixemos no passado. Pensemos que estamos tendo uma nova chance de refazer os caminhos equivocados de outrora. Quantas mentiras não foram perpetuadas? Quantos equívocos e erros de julgamento? A verdade é soberana, e todos com ela se defrontarão cedo ou tarde. A jovem absorvia cada palavra, mesmo que incompreensível. Quantos mistérios lá ocultos! Gilles tomou café em silêncio, refletindo nas sábias palavras da tia. Em seguida, beijou-a carinhosamente e, estendendo a mão para Sophie, disse: estou muito cansado. Vou deixar as meninas sem minha presença. Boa noite. E mais uma vez, perdoe-me se fui deselegante. Você faz parte desta família e espero apenas que a maldição que esta casa abriga não atinja. Pare com isso, Gilles. Vai assustar Sophie. Não o leve a sério, minha jovem. A casa não é responsável pelos atos de cada habitante que por aqui viveu. Vá dormir, Gilles, e procure descansar. Sua primeira tarefa amanhã será encontrar Philip e trazê-lo até aqui. Sem críticas ou julgamentos, assim espero. Controle suas emoções. Prometo que vou tentar. E saiu sem muita convicção de que conseguiria assim proceder. As duas mulheres observaram Gilles se afastar, e Sophie foi a primeira a quebrar o silêncio. Gilles é filho de Céline? Sim, assim como Fabrice e Camille. Eu os criei quando Céline nos deixou. Bert contou-lhe as circunstâncias, e seu olhar se entristeceu. Contou-me apenas que ela morreu muito jovem, deixando os filhos ainda crianças. Disse que você os acolheu como seus próprios filhos, o que a deixou mais tranquila. Distante que estava, impossibilitada de voltar, isso foi a que tranquilizou, apenas isso. Foi uma sucessão de eventos que culminou neste trágico desfecho. Não poderia me esquivar das responsabilidades que surgiram. Era minha irmã. Papai morreu de forma súbita, deixando-nos entregue à própria dor. Em seguida, a fuga de Bert, para consolidar o quadro funesto que se apresentava. Em poucos meses, nossa vida se transformou em um caos, com emoções em desalinho, com todos os compromissos profissionais inerentes e sem um pulso firme para gerir tudo. Confiamos em pessoas erradas, tenho que admitir, mas não sabíamos como proceder. O marido de Céline, Augusto, então braço direito de papai nos negócios, assumiu o controle e a gestão de todo o patrimônio. O que poucos sabiam é que ele acumulava dívidas de jogo e que tinha uma vida dupla. Céline sempre foi uma mulher doce e frágil, dependente emocionalmente de papai e depois do marido que a esposou. Imersa em seu mundo fictício e desprovido de problemas, custou admitir o que estava visível a todos que nos rodeavam. Alberto, nesse interim, marido de Bert, aliou-se a Augusto, e ambos deram início ao golpe, cuja pretensão era se apoderar de todos os nossos bens. Como ninguém estava definitivamente só nessa existência, e todos sem exceção possuíam anjos de guarda a lhe proteger, eis que o antigo e leal funcionário de papai me procurou, relatando a fatídica situação que se apresentava. Disse com todas as letras que algo terrível aconteceria se nada fizéssemos. Nessa época, eu era muito jovem, acabara de fazer 18 anos e pouco entendia de negócios. O restante da família, e aos poucos vai conhecer cada personagem dessa lamentável ocasião. Apenas se contentavam em gastar o dinheiro que nossos antepassados tanto empenho e trabalho tiveram em adquirir. Enfim, precisei assumir os negócios, com a orientação desse fiel empregado de papai. Descobrimos que o rombo havia sido muito maior que o previsto e tivemos que afastar Augusto definitivamente dos negócios. Ele, furioso com minha decisão, desviou toda a fúria para Céline, desprezando-a
e colocando-o em situação de extremo constrangimento perante a sociedade local. Para encurtar a situação, ele a deixou após um soberbo acordo que tivemos que oferecer para que ele se distanciasse das empresas. Minha irmã jamais aceitou esse fato e passou a definhar literalmente. Toda a doçura e fragilidade abriram espaço para uma derrocada ladeira abaixo. Em poucos meses, ela adoeceu gravemente e nada fez para que esse quadro se alterasse, morrendo um pouco a cada dia. Meus filhos foram capazes de elevar seu padrão emocional, fechando-se em seu mundo sombrio e infeliz. Não posso afirmar que ela cometeu suicídio, porém qual nome damos quando alguém desiste de viver? Celine partiu quando tinha apenas 26 anos, deixando os filhos com 6, 4 e 2 anos, respectivamente. Uma nova tragédia abatia-se sobre nossa família, uma das muitas ao longo de nossa história desde que aqui chegamos. As crianças não tinham mais uma mãe. O pai as desprezava e as relegou ao abandono, fazendo com que eu assumisse a guarda delas e cuidasse deles como meus filhos. Gilles pouco se recorda da mãe. Ele tinha apenas 4 anos quando tudo isso ocorreu. Não é de todo mal, Sophie, posso assegurar. Afinal, eu criei conforme meu pai assim fez comigo e minhas irmãs. A jovem ouvia atentamente o relato, que a avó fizera questão de ocultar. Entendia Bertie, pois se tomasse conhecimento de todos esses trágicos incidentes, talvez recusasse a sua visita ao Brasil. A avó a conhecia tão bem. A narrativa a deixara tensa como se sentisse todas as emoções de forma plena. Parecia que lá estivera mais de 50 anos atrás. Como isso seria possível? Sentiu a angústia dominá-la, o que não passou despercebido a Lucille, que encerrou o relato. Creio que foram histórias demais para nossa primeira noite. Não quero assustá-la, Sophie. Nossa família guarda muitos segredos e pretendo contá-los todos a você, mas por hoje é suficiente. Você foi feliz fazendo essa escolha? Perguntou de súbito. Que escolha? Ela se surpreendeu com a pergunta. A jovem era uma jornalista, não tinha dúvidas. Abrir mão de sua vida e cuidar dos filhos que não lhe pertenciam. A vida assim me solicitou e não poderia recusar, Sophie. São escolhas inevitáveis que temos de realizar. Minha vida tornou-se a vida deles, disse enfática. Mas não me respondeu à pergunta. Ela insistiu. Sim, fui feliz. A mesma sombra que vira em Gilles parou em seu olhar. Decidiu encerrar o assunto e não mais questioná-la. Vamos, Lucille. Eu acompanho até seu quarto. Foi uma noite memorável. Só tenho a lhe agradecer o carinho. E a abraçou eternamente. Você é o novo presente que a vida me oferece. Só tenho a agradecer também. Vamos. As duas seguiram para seus aposentos, cada uma levando questionamentos e dúvidas.